de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa agora o programa Uvad MIB em Ação, da União Masculina das Assembleias de Deus do MIB. Na locução, irmão Antônio Cruz. Direção-geral do programa, presbítero José Moreira. Este programa tem o patrocínio do MIB, Ministério de Bento Ribeiro, cujo pastor-presidente é Horácio da Silva Júnior. Fiquem sintonizados, pois teremos muitos louvores, notícias e a poderosa Palavra de Deus. Deus abençoe. No livro de Salmos, número 1, leiamos: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, ele perecerá. Quando a Glória. Música e letra de Sérgio Pimenta e Guilherme Kerr Neto. Na voz do Vencedores por Cristo. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então divida-se encherá a terra de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra,
Cristo sempre vai reinar. Continuando o livro de Salmos, leiamos, capítulo 2. Por que conspiram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor, contra o ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, e proclamarei o decreto do Senhor, dizendo: ele dizendo: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai vós instruir juízes da terra. Servir ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no vosso caminho. Pois em breve se inflamará a sua ira, porque bem-aventurados são todos aqueles que nele se refugiam. Calmo, sereno e tranquilo. Letra e música de Ivan Borges. Cantando, Grupo Elo. Isto deva um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Este foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador.
Atenção, Vadmib! Os próximos cultos mensal dos varões na Igreja Matriz acontecerão nos dias 28 de abril, 28 de julho e 29 de setembro. Participe, contamos com você! Lembrando, para não esquecer, a reunião mensal dos líderes é sempre os primeiros domingos, no horário das 15 às 16h30. Não falte! Visitem nosso site, o site da União Masculina do MIB, www.mib.com.br/uvadmib. Um lembrete, o D é mudo. Atenção, atenção! Vem aí o 52º aniversário da Uvadmib e o 10º do grupo Elos de Louvor, de 16 a 19 de agosto. O tema se baseia em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Prepara-te para o grande evento. Contamos com sua participação. Mais notícias no próximo programa. Até mais! Inaugurando o programa Vadmib na nossa página na internet, sob a direção do presbítero Zé Moreira e com o irmão Antônio Cruz, nós queremos falar a respeito de Gideão, um varão de valor. Gideão, o quinto dos juízes de Israel, cujo nome no hebraico significa cortador, foi um exemplo de valor nos seus dias, servindo a Deus e ao seu povo como líder nacional. Tornou-se um grande líder espiritual e nacional porque colocou sua fé em Deus, o Senhor de Israel. Diz a palavra de Deus em Juízes capítulo 6, versículo 1, que Gideão estava malhando trigo, escondido num lagar, por causa dos midianitas que ocupavam o país por 7 anos. Os midianitas acampavam nos campos de Israel, destruindo tudo. Seus gados eram como gafanhotos que não deixavam nada. Israel ficou muito pobre. Juízes capítulo 6, versículos 4 a 6. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor pedindo livramento. E o Senhor lhes enviou uma mensagem profética exortando-os à ação. Foi nesse ínterim que o anjo do Senhor veio a Gideão para o fortalecimento e animá-lo naquela hora difícil. A opressão inimiga era tão grande que Gideão estava malhando trigo no lagar, local destinado ao processamento de uvas. Isso ele fez para iludir os inimigos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." Mas Gideão lhe respondeu: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas." Então o Senhor olhou para ele e disse: "Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Era o próprio Senhor em forma angelical que lhe apareceu para o ajudar, forma de manifestação divina que os teólogos chamam de teofania, isto é, uma manifestação de Deus em forma física. Gideão foi comissionado pelo Senhor para um trabalho especial e ele estava escondido por causa dos inimigos. "Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas." Foi a ordem do Senhor, que quando envia uma pessoa, ele dá assistência espiritual e material em tudo. As circunstâncias adversas não são problemas quando Deus quer agir.
Gideão foi escolhido pelo Senhor para livrar Israel e operar grandes maravilhas. Louvado seja Deus! Porém, ele tinha que pelejar em nome do Senhor e não podia temer. O temor do mundo traz derrota, mas o temor de Deus traz vitória. Na obra do Senhor há necessidade de temor e reverente adoração, respeito e piedade. E isso vimos na vida de Gideão. No temor de Deus há sabedoria e conhecimento de Deus. Quem teme ao Senhor conhece os segredos íntimos do Senhor. E Gideão entrou nos segredos espirituais do Senhor. O temor do Senhor nos leva de vitória em vitória, pois Ele nos ouve quando clamamos. O Senhor deu ordem a Gideão para descer ao arraial do inimigo. Caso ele tivesse medo, que fosse com seu moço, seu escudeiro chamado Pura. E Gideão desceu e ouviu o relato de um sonho e sua interpretação pelo próprio inimigo. O sonho, em condições especiais, era conhecido veículo de revelação de Deus, e foi um meio acertado para fortalecer as mãos de Gideão escutar o relato de um destes sonhos. Um homem contava ao seu companheiro o sonho a respeito de um pão de cevada torrado que rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transformou de cima para baixo, tudo derrubado, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus, meu caro ouvinte, tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. Pão de cevada representa os israelitas destituídos das terras mais produtivas, que foram assim obrigados a comer pão de cevada, o alimento dos pobres. Tenda representa os midianitas que moravam em tendas. Aqui vemos mais uma vez o segredo revelado para quem teme a Deus. Quando o Senhor ordena, Ele garante plena vitória. A vida espiritual do homem de Deus é conhecida diante do Senhor em tudo, sempre lhe dando graças. Dando graças ao Senhor, não ficamos preocupados com as coisas desta vida e vamos vencendo pela fé em nome do Senhor. E foi nessa atitude, diante do Senhor, que ele disse a Gideão: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Gideão seguia passo a passo, esperando no Senhor, que lhe aparecera no princípio e lhe prometeu vitória. Gideão andava rigorosamente sobre as ordens do Senhor e por isso disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e Gideão. Está escrito que Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. A ordem divina para reduzir o exército de 32.000 para 300 homens ilustra 4 verdades. Primeira, somente a presença atuante de Deus pode garantir vitória ao seu povo. Deus pode operar poderosamente através de um número pequeno de pessoas consagradas. Segunda, não são as grandes cifras que são de capital importância para Deus, e sim a vigilância espiritual e a vida consagrada. Terceira, nosso verdadeiro recurso e força para enfrentar todos os desafios da vida está em Deus e somente nele. Quarta, o orgulho dos nossos feitos é com certeza um impedimento ao recebimento do poder e ajuda de Deus. Primeiramente, o Senhor ordenou a Gideão que derrubasse e destruísse o altar idolátrico e imoral de Baal e sua consorte Azera, representada por um poste ídolo, levando sua imagem esculpida de forma imoral, sendo isto parte integrante do seu culto. Os arqueólogos têm descoberto imagens de Baal e Azera repletas de tamanha imoralidade que os fazem corar de vergonha.
não é de admirar o fato de Deus ter mandado destruir os cananeus. Hoje, uma das pragas que destrói a juventude, além das drogas, feitiçaria e vãs filosofias religiosas, é o relaxamento moral em forma de abuso sexual. Muitos jovens crentes, eles e elas não conseguem vitória porque são infiéis a Deus nesta parte. Gideão foi um jovem de valor e um comandante diferente. Em vez de guerra e um grande exército, ele creu que com a força de 300 homens, o Senhor lhe daria vitória. O Senhor havia dito a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos salvarei. Foi uma tarefa difícil para os soldados que o acompanhavam, pois tinham que olhar para Gideão e fazer o que ele fizesse. Diz a Bíblia que Gideão e os seus homens com tochas acesas tocaram as trombetas e gritaram: espada de Jeová e de Gideão. Tudo parecia simples demais, mas funcionou, porque vinha de Deus. Louvado seja Deus! Foi o Senhor quem deu vitória, entregou os midianitas nas mãos de Gideão, e grande foi a vitória dos israelitas. Um espírito de terror se apoderou dos inimigos, que deitaram a correr, gritando, e se degladiaram, dizimando-se a si próprios. Vemos aqui a mão poderosa de Deus agindo para salvar um moço medroso, escondido, malhando trigo, mas que, ouvindo a voz de Deus, creu e se pôs a lutar contra o inimigo forte e que venceu pela fé. Seu reverente temor a Deus, tornando propício a revelação divina, e sua pronta obediência foi de grande valia para a vitória. Quando vivemos no plano da fé, a vitória é nossa, pois Deus nola tem prometido. Amém. O túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Jesus está vazio. Autor Daniel Júnior. Canta Marco Aurélio. E onde Jesus passou, fui visitar. Eu vi o lindo Monte das Oliveiras, vi o caveira onde o mestre padeceu. Cheguei até as margens do Rio Jordão, e ali meu coração muito sofreu. Te prepara a igreja para subir. Cristo já tem um lugar para ti. Ressuscitou e nele eu confio, porque o túmulo está vazio. Jesus está vazio, e agora meu testemunho eu quero dar, porque eu visitei Jerusalém, e onde Jesus passou fui visitar. Eu vi o lindo Monte das Oliveiras, onde o mestre padeceu. Cheguei até as margens do Rio Jordão, e ali meu coração muito sofreu.
Obrigado pela sua atenção. Esperamos sua audiência no próximo mês. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Esse é o desejo da UVADMIB. Até logo!